tudo bem? No vídeo de hoje, estou aqui com a minha contadora, Cláudia Senzo. Muito obrigada por participar do canal. Maria, muito obrigada por estar presente. E nós vamos falar, gente, sobre contabilidade, sobre impostos, abertura de empresa. E eu tô aqui na Tax Solution and Bookkeeping e a Cláudia e a Maria vão tirar as nossas dúvidas, explicar pra gente um pouquinho desse tema super complexo, difícil, e a gente tem um monte de dúvidas que os clientes enviam que eu tenho direto, tem que ligar pra Cláudia, perguntar, mandar e-mail. Então a gente tava já pra gravar esse vídeo há um tempão e até que enfim aconteceu. Obrigada por participar do canal em primeiro lugar. Obrigada por tirar esse tempo, né? Vamos começar. Primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, né, aqui sobre a Tax Solution, né, sobre o seu trabalho, o que é essa empresa de contabilidade aqui nos Estados Unidos, o que é cuidar desses impostos para estrangeiros, né? Já que é um vídeo para os clientes brasileiros, o que isso diferencia de um cliente, por exemplo, americano? Ok. Boa tarde para todos. Mi nombre es Claudia Sáenz, como nos decía Denise. Muito obrigada por el convite. Para nós es un placer recibirlos en nuestra casa. Nuestra empresa Tax Solution and Bookkeeping es una empresa de servicios, de contabilidad, de impuesto, consultoría, todo lo que vocês precisen en el momento de querer abrir una empresa, presentar sus impuestos. Yo le decía a Denis, yo no quiero falar de mi experiencia, porque cuando falo que son más de 35 años, acho que las canas se notan mucho. Pero llevo 35 años en esta industria, 10 de los cuales en los Estados Unidos. En este momento soy una enroll agent, que es una especialista de impuestos con facultades de representarlo en todo el territorio federal. Nos contamos básicamente con 3 idiomas. Nos atendemos portugués con María, español y portuñol conmigo y personal de inglés porque tenemos de todo nuestro tipo de clientes, extranjeros y americanos. Y aquí nos vamos a divertir, les vamos a enseñar qué gustoso es cuidar de impuestos en los Estados Unidos. Así que adelante con las preguntas, estamos para responder. Muito bem, e o portunhol tá ótimo. Ai, meu Deus, intento. Ela não queria gravar o vídeo, ela falou assim, a Maria vai gravar em português. Eu falei, não, você vai gravar junto, sim, claro, né? Tá bom o portunhol. Achei que tá ótimo, tá muito bem. Vamos lá, ó, não sei qual das duas vai responder, quem tiver mais à vontade. É o seguinte, brasileiro pode abrir empresa aqui nos Estados Unidos? Pode. Eu falo assim, qualquer estrangeiro, né? Mas como os meus clientes, a maioria é brasileiro, então vamos falar brasileiro. Pode abrir, como é essa abertura de empresa, quanto custa, sabe que brasileiro gosta de saber preço, né? Tá certo. Nós temos un sistema especial para que você pueda abrir empresa, bien sea desde su país o directamente você puede viajar y abrirla acá. Es muy sencillo. Você preenche una ficha donde básicamente precisamos enderezo, agente registrado, copia de sus pasaportes y copia de una dirección permanente en su ciudad de origen o en su país de origen. Direção e endereço. Endereço. Isso. É muito tranquilo. Você preenche na ficha. Precisamos por lo menos de 3 nomes, por si alguno ya está, tener alternativas. 3 nomes da empresa, né? Isso. E o processo para você é simples, é preencher a ficha. E para nós, si es todo un proceso que puede llevar hasta 2 semanas hasta que tengamos el CNPJ. Que aqui nos Estados Unidos é o A-Number. Aí no Brasil seria o equivalente ao CNPJ, que é o A-Number. Na verdade, assim, você, cliente, vai ficar aqui com elas coisa de 1 hora, mas a documentação da empresa vai chegar entre 2 a 3 semanas para o estrangeiro. Então, só para fazer esse resuminho,
você vai ficar aqui com elas, aqui na contabilidade, Com um volta cafezinho colombiano. um cafezinho colombiano, uma horinha, e os documentos vão chegar de 2 a 3 semanas, você vai ter a sua empresa aberta. Não precisa, só resumindo de novo, não precisa estar aqui, você consegue abrir essa empresa estando aí no Brasil, né? Agora, se você já tá aqui em Orlando, você vem aqui, toma um café, melhor ainda. Então, vamos lá. Quais são os tipos de empresas mais comuns? Ok. Para essa resposta, dejo a Maria, que é nossa abogada tributarista e que nos vai ajudar. Esses tipos de empresa que nós temos nos Estados Unidos é semelhante ao que temos no Brasil. Aqui nós temos a Soli Property Tourship, que é semelhante à nossa individual do Brasil. Qual seja, ela tem a limitação que vai além do que a empresa tem. Então, ela não é limitada ao patrimônio. Então, se houver alguma demanda judicial, ela acaba entrando, todo o seu patrimônio da empresa entra junto no imposto, desculpa. Entendi. Agora, quanto a outra que também nós temos no Brasil, é a LLC. Então, ela é mais, eu tô vendo aqui, ela é mais simples, ela é mais fácil, mais barata. Exatamente. entendi. Pero com maior risco. Mas o maior risco. O maior risco dela é que se você houver uma ação judicial, todo o teu patrimônio pessoal, ela responde na empresa. Entendi. Né? E o que seria isso aqui? O negócio não declara imposto de renda. Entendi. É que quando você vai apurar o teu imposto de renda, ela vai para a pessoa física. Entendi. Você não precisa fazer da pessoa jurídica e a pessoa física. Faz um só na pessoa física. Essa se considera que não é separada. Indivíduo e empresa é um só. Então esse Soli é por isso. São membros, são proprietorship. Entendi. Exatamente, porque, por exemplo, eu sempre tive empresa e a gente sempre fez o meu pessoal e o da minha empresa separado. Exatamente. Nunca a gente fez eles juntos, porque eu não é esse tipo de empresa. Exatamente. Que é o próximo. Isso. Entendi. Se fosse essa empresa, não precisaria ser dois impostos, seria um só. Só pessoa física. Entendi. A LLC, que é a mais comum. Ótimo. Então agora vamos para o segundo tipo de empresa, que é a LLC. Que é a mais comum. Que é a mais comum. Que nós brasileiros conhecemos como a limitada ou EIRELI, né? Onde assim apura o imposto na empresa. Ok. Só que, diferente do Brasil, é apurado o imposto e também vai para a pessoa física. Aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. Então, assim, existe a LLC, que na hora de apurar o imposto, ela se baseia mais ou menos com a anterior. Porque é declarado na pessoa física, todavia ela é apurado na pessoa jurídica. Qual é, digamos, o interessante da LLC? Limita a responsabilidade ao patrimônio da empresa, pero en el momento que você vai apresentar seus impostos, tem 2 vias. Uma, partnership, 2, corporação. Corporação, ela paga seus impostos. Partnership, hace lo que nós falamos um pass-through. Como se fala em português, Maria? Que transfiere a obrigação de pagar os impostos à pessoa física. É a transferência de obrigação acessória. Exato. Pero é a mais interessante, em especial. Porque a pessoa pode escolher como vai ser o pagamento. Exatamente. É assim, vai ter a LLC. Como LLC. Mas aí o pagamento do imposto pode ser feito de 2 maneiras. Exatamente. Isso. E aí a pessoa, o dono da LLC vai decidir como ele vai fazer o pagamento do imposto. Né? O que mais convém. Entendi. Que vai ser. Exato. Entendi. E a última, Maria, a corporação. E a corporação é a empresa onde ela é um maior número aqui, como se fosse uma SA, onde todo o imposto apurado na empresa é pago pela empresa. E o que se tem como pessoa física também é pago. Então são 2 tipos de impostos separados. Não se comunicam como é feito na LLC.
Mas o corporation seria o quê? Para empresas grandes? Para empresas grandes. Pero un secreto para ustedes. La reforma de Donald Trump hace que esta corporación sea atractiva porque tiene un solo impuesto, el 21% de cualquier ganancia líquida. De qualquer lucro. De cualquier lucro. El 21%. $1, $1 millón, el 21%. Más el Estado, que es 6.25 encima de $50.000. Pero María explicaba algo interesante. Esa se considera que você paga bitributação, porque a empresa paga e se você vai receber dividendos, paga no físico. Pero a veces no es ni tan doble. Puede ser atrativa, dependendo de lo que vayan a fazer. É um bom planejamento tributário, né? Porque na pessoa física existe toda uma progressão, cujo percentual varia de 12% a 37%. Exato. Então, há necessidade de saber qual é a receita, quais são os atenuantes e agravantes, tanto dos imóveis da empresa, como também da pessoa física. Então, a partir do momento que se faz esse trabalho, né, que a Cláudia disponibiliza aqui no escritório, de fazer um planejamento tributário e apresentar ao cliente para que ele tome a decisão do que é mais benéfico para ele. Agora é assim, claro que exatamente, vai depender qual que é a situação de cada cliente, qual que é a necessidade de cada um e principalmente o objetivo, né? Mas como a maioria dos clientes que eu mando é pra gente abrir a empresa para poder ter essa proteção patrimonial em caso de sucessão, né? Então vai abrir uma empresa para comprar uma casa, qual dessas 3 alternativas que você aconselha? Ok, cada vez que tú nos mandas un cliente, nos hacemos una pesquisa, porque no solo es importante conocer cómo operan los impuestos en los Estados Unidos, sino qué repercusión tienen esos impuestos en Brasil. Entonces, en algunas ocasiones se le abre la LLC y se escoge pagar impuesto como corporación. ¿Por qué? Porque la persona no desea que llegue esse imposto a sua persona física e a persona física tenha relação com o Brasil. A maioria dos clientes não quer ter relação no Brasil. Hacemos a LLC e escolhemos pagar imposto como corporação. Entendi. É um planejamento tributário. Que é feito cada caso. Cada caso particular. Uma coisa que eu sempre falo para os clientes, não adianta falar assim, meu amigo fez, ouvi dizer, o meu vizinho falou. Gente, a melhor coisa é você analisar a sua situação com o profissional, né? Eu sempre falo isso, porque tem aqueles casos mirabolantes, sabe? Eu ouvi dizer, eu falo, gente, você tem que analisar a sua situação com o profissional, porque cada situação é diferente, né? Então, nem sempre o que funcionou pro vizinho vai funcionar para você, né? Então, eu sempre falo isso, vai falar com o profissional e ver a sua situação. E é importante também, Denise, ver no Brasil, porque a partir de 2014, tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos, o Brasil tem que saber. Tudo, absolutamente tudo. Então, do mesmo modo como a gente tem que informar aqui nos Estados Unidos, o inverso é verdadeiro. Mas isso é uma coisa que eu fico na dúvida, a gente vai falar disso num próximo vídeo, que é a respeito de pagamento em dobro ou não de impostos. Eu tenho essa dúvida, gente. Sim. Eu quero te perguntar isso. Não. Mas para não ficar longo, eu vou te perguntar isso no próximo vídeo. Só para finalizar esse tema, né, dessas 3 opções de empresas, em qual que eu pagaria menos impostos? É como a Cláudia já mencionou. Existe um conjunto de análise que há que ser feito, tanto do lado da empresa, como pessoa jurídica, todas as atenuantes e agravantes, como também da pessoa física. Né? Uma casa, 2 casas, o regime tributário, mesmo ela sendo LLC, eu quero optar pela Corp. Qual que é o percentual, como forma a gente já sabe, né? Nós temos agora um percentual único para a Corp. Todavia, se a LLC tem mais de um sócio, na hora que você faz a progressão, ele acaba diminuindo. Então, assim, um planejamento tributário é primordial para que o
cliente ele se sinta seguro, ele possa realmente resolver o que ele quer fazer. O sea que en este caso la respuesta correcta es depende. No hay una respuesta, depende de su situación. Depende de su situación, puede ser más interesante corporación, puede ser más interesante LLC, de repente puede ficar a nombre de persona física, si você não se importa de su responsabilidad ilimitada. Y algo importante es qué expectativa tiene você de vender su inmueble. Si você desea comprar inmueble para vender, existe una gran diferencia entre hacer pagamento como partnership y corporación, porque la partnership clasifica gano de capital longo plazo o corto plazo. E aí vai ter usted um deitinho brasileiro de pagar menos imposto, pero depende. Bom, gente, é isso. Quero muito agradecer. A gente vai continuar, né? A gente vai fazer uma série com várias perguntas e respostas com as meninas, porque tem muita coisa, né, interessante pra gente aprender com elas. Mas muito obrigada, meninas, por explicar um pouquinho e ensinar um pouquinho esse tema super difícil pra gente, super importante também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, curte, compartilha com seus amigos e até a próxima semana. Muito obrigada. Até lá. Tchau.